bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje, o último dia de reflexão no tema Administrar para Prosperar. Administramos aquilo que não é nosso, aquilo que o Senhor nos concede para cuidar de tal forma que o Senhor nos leva de um nível para outro nível. Neste caso, o foco financeiro. Porque nós desejamos ter uma vida estável nessa área, mesmo em dias de grandes ou poucos recursos financeiros, mas nós desejamos viver numa organização financeira no nosso lar. E o Senhor nos criou para sermos auxiliadores, inclusive, nesta área. Observar todas as coisas do nosso lar, nos recursos financeiros da casa, entendendo que nós somamos e não subtraímos, que nós precisamos nos contentar em Deus no momento em que estamos vivendo, desejando e orando por promessas que o Senhor tem feito, mas contentes com o momento que Ele nos tem proporcionado. Precisamos nos fazer aquelas 3 perguntas: eu quero, eu preciso, eu posso? Perguntas fundamentais para o momento de aquisição de algo, para o momento onde nós observamos a nossa casa, identificamos os cômodos da nossa casa e pensamos, ali ainda precisa estar com a luz acesa, por exemplo? Na nossa despensa, precisa realmente colocar mais mantimentos neste momento? Então tudo nós precisamos identificar, nos perguntar, porque o Senhor também nos instrui a dividir o que nós temos. E há momentos que nós temos tantas coisas e pessoas que têm poucas coisas, que não conseguem suprir suas necessidades naquele momento. E o Senhor quer te usar para dividir a outros que precisam. E hoje, neste último dia de reflexão, nós vamos falar de nos desprender no processo. Que processo? O processo de administrar para prosperar. O que é esse desprendimento? É nos desprender do dinheiro, nos desprender do material. E entender que Deus é prioridade na nossa vida. Mas esse desprender não significa fazer pouco caso ou ignorar a questão das finanças na nossa vida. Porque o Senhor, Ele nos deixa a função de cuidar dos recursos que Ele tem nos concedido. Então, a questão financeira, ela é importante na nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, mas nós não podemos colocar a nossa confiança no dinheiro, colocar a nossa confiança nas aquisições de bens, mas colocar a nossa confiança no Senhor. Por isso que o Senhor diz na palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque essa ansiedade é tirar o sono. Essa ansiedade é fazer com que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso comportamento se transforme em angústia. E o Senhor não quer que nós fiquemos angustiados com as coisas materiais, mas que nós sejamos alegres e contentes nele, com fé, sabendo que Ele tudo pode na nossa vida, que o dia de amanhã pertence ao Senhor e que Ele nos deu sabedoria para planejar todas as coisas. E quando houver falta de algo, o Senhor diz: não andeis ansiosos, porque eu os alcançarei com as bênçãos. E no livro de Lucas, no capítulo 18, fala sobre o jovem rico. Um jovem importante, eu entendo, na época, porque ele é chamado de príncipe. No versículo 18, ele faz um questionamento para Jesus, que diz assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então aqui ele questionava a Deus sobre a vida eterna. E Jesus então conversa com esse jovem dizendo assim no versículo 20: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse esse jovem a Jesus no versículo 21: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então, trata-se de uma pessoa que conhecia a palavra de Deus e que se dizia cumprir a palavra de Deus. Mas, no entanto, o Senhor diz assim no versículo 22: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens
reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus disse aqui não significa que para nós herdarmos o reino de Deus, nós precisamos vender tudo que nós temos. O Senhor estava ali testando o coração desse jovem rico, colocando para este jovem onde realmente estava o coração. E o Senhor vem e faz essa pergunta para mim e para você. Onde verdadeiramente está o nosso coração, a nossa confiança? Nas coisas que nós conseguimos ver, nas coisas temporais, aquilo que nós podemos tocar, observar, sentir com o toque, com o olhar, ou a nossa confiança está em Deus, em cumprir a palavra do Pai e sabendo que Ele nos socorre nos momentos mais difíceis e mais tranquilos da nossa vida, porque o Senhor está sempre conosco. Deus Emmanuel, Deus conosco. Esta é uma das características e essência do nosso Deus. E o Senhor Jesus, então, conversa com esse rico, com esse jovem rico, que lhe faltava algo. E este algo era se desprender do material. E esse jovem, então, diz a palavra que ele se entristeceu. E no versículo 24, diz assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não que os ricos não herdarão e os pobres herdarão o reino de Deus. O Senhor Jesus estava mostrando aos seus discípulos e àquele jovem que quando o nosso coração não está em Deus, mas sim nas coisas, a nossa confiança ela é depositada nestas coisas, quando na verdade deve estar depositada em Deus. Então, em momentos de administrar para prosperar, nós precisamos olhar para a nossa casa, o nosso lar, as promessas que Deus tem feito nesta área para a sua vida e dizer assim: Senhor, tudo que eu tenho ou tudo que ainda terei pertence a Ti, não pertence a mim. Eu sou somente a administradora, mordomo daquilo que o Senhor me concedeu. E a partir daí eu quero ter sabedoria para lidar com todas as coisas, porque eu sei também que o Senhor tem nos ensinado que é para nós ajudarmos o próximo, para nós ensinarmos os nossos filhos quanto às finanças, para que haja um comportamento também de poupar e não gastar tudo que nós temos, de conhecer aquilo que é mandamento sobre o dinheiro. Então, nós precisamos, como mulheres auxiliadoras ao nosso esposo, à nossa casa, à família, que administrar para prosperar também é se desprender do material e depositar a nossa confiança em Deus. Isso não significa ignorar o dinheiro, porque o Senhor nos concedeu o dinheiro para adquirir bens, adquirir alimento para a nossa casa. Mas a nossa confiança não está nisso, mas está no Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que nos concede, através do trabalho do qual Ele abriu a porta do trabalho para o nosso lar, que através desta porta aberta, Ele nos sustenta. E vivendo neste mundo consumista e materialista, o nosso coração pode se desviar facilmente para a dependência nas coisas e não no Senhor, porque a própria palavra nos mostra dessa forma quando o Senhor Jesus disse que era mais fácil passar o camelo pela funda de uma agulha, que é aquele espaço da agulha pequenininho, fazendo aqui uma analogia do que um rico passar. Não que um rico não herdará o reino de Deus. Novamente, não é isso que o Senhor Jesus diz, mas ele diz que o dinheiro facilmente corrompe o coração do homem, o coração da mulher. Por isso nós precisamos pedir para Deus: Senhor, envia as tuas promessas, aquelas que o Senhor tem feito, mas guarda o meu coração, para que não haja soberba e dependência no material, mas humildade e dependência em Deus. Se o teu coração estiver disposto a depender de Deus, grandes coisas o Senhor fará na sua vida e no seu lar. Espere
com diligência, em oração, porque o Senhor, Ele não está com os braços encurtados para abençoar a sua casa, mas o seu coração e o coração da sua família precisa ser guardado para se desprender do material, para que a família seja um instrumento de adição, de soma no reino de Deus, ajudando uns aos outros, sendo um bom testemunho daquele que nos supre em todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus conserve o seu coração e o coração da sua família em dependência em Deus e não nas coisas. Não seja como esse jovem que conhecia a palavra, mas quando o Senhor pede algo para ele, para testar o coração, ele não passou no teste. Por isso, aprenda com a palavra do Senhor e seja aprovada nesta área. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.